e som. Aleluia. Amém, irmãos? Boa noite a todos, em nome de Jesus. Estamos aqui iniciando mais um culto na Confessional do Redentor, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Que vocês possam nos fazer uma visita. Estamos aqui no Recanto Feliz, Rua José Ortiz Sanches, número 1002. Venha nos conhecer, venha nos visitar. O convite está aberto em nome de Jesus. Amém? Vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia no livro de Lucas. Oh, glória! Irmão, não esquenta não. Nós estávamos de um lado e tinha barulho de moto. Nós veio para o outro, barulho de moto vai nos perseguir. Amém? Mas Jesus daqui uns dias manda uns vídeos para a gente. Nós vamos colocar uns Lucas 15. A gente vai falar do... Já falo já. Que uns dias Jesus manda uns vídeos para nós colocarmos na porta, né? Aqueles vídeos bons, fecha, fazer uma acústica melhor, né, irmão? Tudo no tempo de Jesus. Amém? Como eu disse, né, irmão? O maior desejo que nós temos aqui, pelo menos o que eu tenho, eu creio numa igreja viva, que serve as pessoas. E o meu desejo ainda é a gente conseguir, lógico que a gente precisa de um espaço para isso, mas atender principalmente essas mulheres que precisam trabalhar e não tem com quem deixar os filhos. Porque essas pessoas precisam de creche, né? Às vezes a prefeitura não consegue atender todo mundo. E eu tenho esse desejo no coração de atender essas pessoas. Tanto que a gente ainda está em busca de voluntários. Eu creio que Deus vai mandar, porque eu sei que tem pessoas do bem que vão nos ajudar aqui a desenvolver um trabalho social para ajudar o bairro. Porque como disse a nossa irmã Adriana, todo o dinheiro que entra aqui não é para nós, nada é para nós não recebemos nada, tudo aqui é voluntário, então todo o dinheiro que entrar vai ser para ajudar essas causas em nome de Jesus, amém? Não sei se está ao vivo aí, se sair alguma coisa, vocês me avisam aí, tá bom? Mas eu acho que está, né, Eric? Tá. Então, Lucas 15, o capítulo 15 de Lucas, todo, ele vai falar Jesus fala de 3 parábolas aqui no Lucas 15. Mas uma coisa fica claro nessas 3 parábolas quando Jesus fala. Jesus fala daquilo que se perdeu. As coisas se perderam. Mas uma das coisas mais lindas que nós encontramos nesse relato é que tudo aquilo que se perdeu foi encontrado. Nada que pertence a Deus, nada que pertence a Jesus, por um momento, pode até se perder, mas eu creio que Jesus, Ele não permite que elas se percam. Então todos serão encontrados em nome de Jesus. Amém? Então, Lucas 15 fala do que se perdeu, mas também fala que tudo que se perdeu foi encontrado. Essa é a maravilha do capítulo. Amém? Vamos ler do 11 em diante. O título da mensagem é O Amor de Deus pelos Perdidos. Eu não estou acostumado com esse negócio de retorno, né? Agora tem uma caixinha de retorno, até fica interessante, né? Porque antes era só e eu não me ouvia, e aí você não tem uma noção muito exata, né? Esse negócio é diferente. Amém. Glória a Deus pela vida. Se fosse outra pessoa. Isso mesmo. Mas é legal, gostei desse negócio. Amém, irmãos? Vamos ler do 11 em diante? Ele diz assim, ó. Eu não vou ler todo o capítulo, é a parábola do filho pródigo. Eu não vou ler todo o capítulo, não irei, mas eu vou abordar só uma parte desse capítulo. Diz assim, ó, Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai o repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas
que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para a casa do meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e contra ti, diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe quando o pai o avistou, e compadecendo-se dele, correu e o abraçou e o beijou. Amém, irmãos? Amém. Isso é lindo, né? Eu estava lendo agora e fiquei pensando, né? Os trabalhadores de Deus, antes da gente entrar na mensagem, os trabalhadores de Cristo, de nada sentem falta, porque Cristo supre todas as nossas necessidades. Isso é um fato. E eu tenho visto testemunhos, e eu tenho esse testemunho na minha vida, de que Deus tem suprido as nossas necessidades. Nós fazemos dele por ele. E ele se encarrega de nós. Nós não precisamos ficar preocupados com o dia da manhã. O que vai acontecer comigo amanhã? O que vai acontecer comigo amanhã está no controle de Deus. Porque eu sei que, mesmo que coisas me faltem, Deus não vai me faltar. E ele é o principal de todas as coisas. Mas percebam, né? Quando ele saiu da presença do Pai, ele sentiu falta. E essa é a falta que, se você saiu da presença de Deus, essa é a falta que você nesse momento está sentindo agora. Dentro de você tem um vazio. Tem um vazio que somente Deus pode preencher. Por isso que nós fazemos já esse convite inicial. Não fique só assistindo pela internet. Venha, faça parte do corpo de Cristo. Porque nós estamos dentro de um templo. Mas o corpo de Cristo, que é a sua igreja, é formado por pessoas. E essas pessoas reunidas formam o corpo de Cristo. Então venha, faça-nos uma visita e venha fazer parte do corpo de Cristo. Se você por algum momento saiu da presença de Cristo, retorne. Porque Cristo está de braços abertos, aguardando o seu retorno. Amém? Então, por que eu estou falando esse versículo de Lucas 15? Se nós somos imitadores de Cristo, ou pequenos cristos aqui na terra, nós também deveríamos amar quem? Os perdidos. Porque nós estamos num capítulo que fala daquele que se perdeu. Por que não amar os perdidos? Se eu sou a imagem de Cristo, nós devemos fazer como Ele fez. Ele amou. Vamos conseguir amar as pessoas como Cristo conseguiu? Você consegue amar alguém como Deus amou? Não consegue. Nós podemos nos aproximar desse amor, mas amar como Ele amou a gente não consegue. Mas nós devemos tentar amar as pessoas. Amar os caídos, amar os perdidos, amar aqueles que estão nas drogas, amar aqueles que estão praticando algo de errado. Nós devemos amar essas pessoas. Devemos amar até um filho que muitas vezes saiu da nossa presença e hoje anda em estado de rebeldia. Nós devemos amar. E eu quero começar essa mensagem de hoje citando um pastor anglicano chamado George Whitefield, onde ele fala algo que isso mexeu demais comigo. Uma das suas declarações ele diz: dá-me almas, ou toma a minha vida. Dá-me almas, ou toma a minha vida. Qual é o sentido de nós estarmos vivos? Qual é o sentido de nós estarmos vivos? Se nós somos parte do corpo de Cristo, por que não clamamos a Cristo por almas? Deus, dá-me almas ou tira a minha vida. Porque se Cristo me converteu, porque eu não cheguei, Ele que veio até mim. Se Cristo me converteu a Ele, só para ser salvo, qual que é o objetivo de eu continuar vivo? Se Cristo me converte a Ele para ganhar, só para a salvação, Ele já pode me converter agora e já me exterminar. Não tem outro propósito. Porque se é só para a salvação, então que Ele me tire daqui. Agora, se a minha conversão, Cristo permite que eu ainda esteja nessa terra, ela tem um propósito. E qual é o propósito que eu tenho aqui dessa cidade? Qual é o propósito que eu tenho nesse bairro? Qual é o propósito que eu tenho que ter no Brasil, no mundo, em qualquer lugar que eu estiver? Anunciar a Cristo, ganhar almas para Jesus. Falar como Ele disse: dá-me almas ou tira a minha vida. Não faz sentido eu estar vivo. Não faz sentido eu continuar aqui. Qual é o sentido de eu estar aqui se não for para ganhar almas para Jesus? Eu preciso ter paixão pelas almas.
desejar que pessoas conheçam a Cristo, desejar que pessoas cheguem até Jesus. Eu preciso dessa paixão, eu preciso desse amor pelos perdidos, pelos caídos. É disso que eu preciso. Esses dias eu ouvi um pastor que eu gosto muito, e ele estava numa fala onde diz que uma pessoa que Deus abençoou a vida dela, deu prosperidade imensa, e ele conquistou muitas coisas, e ele tem um carro bom, não vou falar a marca, mas ele tem um bom carro, de verdade é um bom carro, mas toda vez que ele está indo para a igreja, sabe esse bom carro, banco branquinho, bem limpinho, só que toda vez que ele vai para a igreja, ele fala assim para quem está com ele: segure o cheiro, porque os meus meninos vão entrar no carro. Ele para o carro, e é um carrão, ele para o carro, e ele pega aqueles moradores de rua, coloca dentro do seu veículo e leva para o culto. E aí uma pessoa perguntou para ele: mas por que você faz isso? Porque se eu parar de fazer isso, Deus para de me mandar o dinheiro para fazer as coisas que eu preciso. O dinheiro do cristão, ele tem que ter um propósito. O carro do crente tem um propósito. Ele tem um propósito, ele leva pessoas, moradores de rua, ele coloca no carro. E não é um carro popular. E ele põe pessoas no carro e leva para o culto. As pessoas não estão limpas. Mas e aí, irmão? Quem somos nós para escolher quem deve estar na igreja ou quem não deve? Quem somos nós para dizer assim: só você pode estar no culto, saiu da igreja, não é mais meu irmão em Cristo? Quem somos nós para julgar? Se Deus te abençoa, é para você abençoar alguém. Um servo de Deus, de uma outra história, e a gente hoje tem carro, né? Mas nesse período eles andavam a cavalo. Imagina você andar 30 quilômetros num cavalo. Foi o que ele fez. Ele saiu da sua casa, do emprego, e foi andando com o cavalo a 30 quilômetros à casa de um irmão. E esse irmão estava se afastando de Cristo. Mas o amor dele pela pessoa era tão intenso, que ele, mesmo sabendo que você tinha um desejo de deixar, ele falou: eu vou te visitar. Ele andou 30 quilômetros a cavalo em busca dessa pessoa. E ele foi orar por ela. E ele conta que ele mal conseguia se conter, porque ele tinha uma preocupação tão grande por aquela pessoa, que ele foi buscá-la. Ele não se importou com a distância. Hoje nós temos carros, hoje nós temos telefone, hoje nós temos internet, e mal mandamos mensagem para alguém para perguntar se ele está bem. Mal mandamos mensagem para uma pessoa para saber se ela precisa de algo, se ela quer uma oração. Olha só. E essas pessoas, num passado distante, como George Whitefield, tinham um amor tão grande por almas que eles buscavam. Eles não se importavam com a distância, eles não se importavam como ia, mas eles se importavam com as pessoas. Nós devemos amar as pessoas e buscá-las, indiferente de onde elas estão. Amém, irmãos? Nós precisamos resgatar essa angústia, esse desejo de buscar, de recuperar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão se perdendo. Nós precisamos resgatar esse desejo e esse amor. Não porque essa pessoa vai me dar benefício, porque se eu vou resgatar alguém, porque essa pessoa vai me trazer benefício, não faça. Você está fazendo para Deus. Você não precisa de benefícios humanos. Toda a sua necessidade, quem supre é Deus. O cuidado humano que você precisa, quem te dá é Deus. Então não se preocupe com aquilo, mas se preocupe com as almas. Ganhe almas para Jesus. Busque pessoas. Fale do amor de Jesus. Pregue para todas as pessoas. Cumpra o ID de Jesus em todo canto. Amém, irmãos? Um outro pastor metodista, o John Flanker, disse assim: um homem de oração, ele era um homem de oração. Ele disse assim: o amor contínuo, ilimitado e ardente é a alma de todo o trabalho de um ministério de Deus. Todo ministro de Deus tem um amor ardente pelas almas que estão no mundo, pelas almas que estão se perdendo, pelas pessoas que necessitam de Jesus. Todos nós devemos ter esse desejo de ganhar almas, de buscar essas pessoas. Resgate isso dentro de você. Não queira nada em troca. Não queira nem um real em troca. Não queira nada. Se você gastar dinheiro para ajudar alguém, gaste.
Não queira dessa pessoa nada de volta. Nem a gratidão dela você deve querer. Porque você não fez para agradar você mesmo. Não é para o seu ego. O que você faz para quem? Para Deus. E o que eu faço para Deus eu não quero nada em troca. Quem conhece minha vida sabe. Eu não quero, desculpa gente, falhas mecânicas, técnicas, a internet ainda é. Amém? Mas olha só, eu não preciso falar o que eu faço para as pessoas. Eu não estou querendo nada em troca. Você gastou dinheiro para ajudar alguém? Não importa o que eu já fiz. O que eu faço para Jesus. E se Deus me deu pouco ou muito, com pouco ou muito que Ele me dá, além de suprir minhas necessidades, eu tenho feito coisa para outras pessoas. Só que, gente, não queira nada em troca. Senão você é só mais um no meio da multidão que quer receber algo em troca. Quando eu faço para Jesus, eu não faço porque eu quero. Eu faço porque Ele fez por mim. Quem era a ovelha perdida? Quem era a dracma perdida? Quem era? Porque eu não fui o filho pródigo. O filho pródigo era alguém que estava dentro e foi para fora. Eu era uma ovelha, eu era uma dracma, mas eu estava perdido. E quem me resgatou? Foi Ele. Quem me amou? Cristo. Quem teve paciência comigo? Cristo. E por que eu não vou ter com as outras pessoas? Por que eu não vou amar essas outras pessoas? Ele fez por mim. E em resposta ao que Ele fez por mim, eu faço pelas outras pessoas. E é assim que nós, como servos de Deus, devemos pensar. Mas por que nós não pensamos assim? Por conta de Gênesis 3. O que aconteceu em Gênesis 3? O que Deus tem para nós é Gênesis 1 e 2. Que se completa lá no final em Apocalipse. Deus tem preparado para nós novos céus e novas terras. É o que Cristo tem para nós. Amém, irmãos? É o que Cristo tem. Agora, o que destoou no meio do caminho? Gênesis 3. Depois de Gênesis 3, qual foi o resultado da queda? Além de eu romper o meu relacionamento com Deus, eu rompi o meu relacionamento com as outras pessoas. Todo o meu relacionamento com as outras pessoas é um relacionamento com algo que eu quero em troca. Não é um relacionamento puro e verdadeiro. É um relacionamento de troca. E isso acontece justamente por conta da queda. Por isso que nós precisamos de Cristo. Porque quando nós estamos em Cristo, tudo que eu faço para o outro, eu não faço querendo nada em troca. Eu faço por amor. Enquanto eu não estou com Cristo, tudo que eu faço porque eu creio que eu vou ganhar algo em troca. E eu não posso ser assim. Porque Deus tem sempre um propósito para as nossas vidas. E aquele propósito dele se cumpre. Eu não preciso cobrar nada de ninguém. Deus faz as coisas. Por isso que nós devemos ser fiéis a Deus. Eu estou lendo um livro do Charles Taylor chamado As Fontes do Self, As Fontes do Comportamento Humano. Comecei a ler esses dias. Um livro pequenininho, um livrinho de 600 páginas. Na verdade, eu estou lendo 3 livros. Ele é o menor, que tem 600 páginas. Tá bom? Então eu sento, esses dias eu sentei em casa, às 7 horas da noite mais ou menos. Quando eu me dei por conta, já era 11. Porque você não consegue, sabe? Você se empolga. E é melhor estar lendo do que estar fazendo qualquer outra coisa. Amém? E o Charles Taylor, no seu livro, ele fala assim, olha só. Boa parte da filosofia contemporânea tem ignorado por inteiro essa dimensão da nossa consciência de crença moral. Sabe essa consciência de moralidade que nós tanto lutamos hoje? Olha só o que ele está falando, é sobre isso. Chegamos a dar a impressão de descartá-la como algo confuso e irrelevante. Sabe essas crenças morais que nós temos? Taylor já estava dizendo que nas fontes do comportamento humano, as pessoas já estão dizendo assim, isso é algo confuso, isso é irrelevante. Você não precisa olhar para isso. Você pode descartar, joga fora. Viva uma vida sem regras, viva uma vida sem moral. Faça da sua vida aquilo que você deseja. É isso que... Olha só. É ou não é isso que está acontecendo hoje? Vai falar de moralidade. Vai falar, não, isso você vira um monstro. Porque as pessoas querem viver a vida da sua forma. Hoje as pessoas estão vivendo em bolhas. Sabe bolha? Bolha dessa, bolha de partido político, bolha de grupo de pensamento, bolha de grupo de... Não, a gente tem que romper essas bolhas. Eu tenho que ter uma posição fixa e definida, mas eu não posso viver dentro de uma bolha. Porque as pessoas que vivem em bolha, elas não conhecem o mundo, elas só conhecem aquela realidade. Ela não consegue enxergar o que tem além, porque ela só ouve coisas boas.
ela só ouve coisas boas, ela só ouve o que ela quer. E eu não posso ouvir o que eu quero. Gente, eu sou um teólogo em formação. Já fiz teologia, mas eu sou um teólogo em formação. Eu não ouço só o que me agrada. Eu não vejo só o que me agrada. Eu vejo todas as coisas. Eu estou no mundo, gente. Eu preciso entender o mundo para trazer respostas que o mundo está necessitando. Só que uma coisa me incomoda. Não me incomoda, na verdade, o não cristão agir dessa maneira. O não cristão excluir a cultura, o não cristão excluir a moralidade, o não cristão excluir pessoas, o não cristão agir de forma errada. Isso não é assustador. É assustador? Não é. A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. Se é do maligno, tudo pertence a ele. E quem está no caminho com ele vai estar numa cegueira espiritual e não enxerga as coisas que estão acontecendo. Para ele, esse pequeno mundo é normal. Agora, uma das coisas que me preocupa, não deveria me preocupar, porque eu sei que Jesus está no controle de tudo. Eu tenho essa consciência. Me preocupa, mas não é que me preocupa, porque eu sei que Deus está no controle e Ele tem um propósito em todas as coisas. Mas eu também sei que muita coisa tem acontecido hoje, principalmente dentro das igrejas. Por quê? Porque tem muito ensino errado. Porque muitas pessoas estão indo por um caminho que tirou Jesus do centro. Jesus não é mais o centro é você. Jesus não é mais o centro é o seu bolso, é o seu desejo. É um Jesus gourmet que te fornece aquilo que você quer. A igreja se tornou um local onde tem clientes, não tem discípulos. O discipulado é duro. Billy Graham certa vez disse: a salvação é de graça, mas o discipulado te custa tudo que você tem. E as pessoas querem um Jesus gourmet. O ensino tem tirado muitas pessoas do caminho. Mas eu creio que todos aqueles, os eleitos, os escolhidos de Deus, quando você estiver falando a mensagem de Cristo, porque você é um servo do Senhor, você é um apóstolo, você é um discípulo, você é um discípulo do Senhor. E ao você abrir a boca e falar de Jesus, não tema, porque aqueles que são os eleitos de Deus, quando eles ouvirem você falar, as escamas dos olhos dele vão cair. Porque assim como o filho pródigo, ele retorna para a casa do Pai. Por isso que nós não temos medo, não devemos temer falar, não devemos ficar preocupados com falar, devemos falar de Jesus e anunciar Jesus, porque os filhos de Jesus, eles vão ouvir, e aqueles que estão perdidos, eles vão retornar. Mas eles só podem vir se a gente anunciar o Evangelho, se a gente falar de Jesus para as pessoas. Romanos, Paulo diz: como virão se não há quem pregue? Precisamos pregar Jesus, anunciar o amor de Deus nas pessoas. Amém, irmãos? Nós precisamos disso. Olha só, isso foi só a introdução. Não sei se eu me estendi, peço até desculpa, mas a gente se empolga e vai. Porque, gente, falar de Jesus é o nosso dever, é o nosso desejo maior. Porque temos que ganhar almas para o Senhor. Amém? Só que olha só, é a primeira vez relatado aqui no texto de Lucas que nós vemos todos, tanto publicanos. Quem eram os publicanos? Vocês sabem? Eram os cobradores de impostos. Eles não eram muito bem vistos, tá bom? E os pecadores. Todos eles, se uniram para ouvir Jesus falar. Só que olha que coisa interessante. Os perdidos, os excluídos, eles pararam para ouvir Jesus. Mas, tem sempre o mas, né? Agora o mas virou comum, né? Mas, quem entendeu a referência sabe o que eu estou falando. Mas, os escribas, quem eram os escribas? Eu vou detalhar um pouquinho, mas depois eu acelero, fiquem tranquilos, tá? Os escribas eram os especialistas na interpretação da lei de Moisés. Quando você ouve escriba na Bíblia, você não está falando de alguém que não conhece a palavra, é alguém que sabe muito bem o que estava falando. Só que olha só, ao longo do tempo, os escribas foram aqueles que se perderam. Não adianta você ganhar o conhecimento de Deus e com esse conhecimento você querer sentar com príncipes sem adverti-los. Todo profeta de Deus anunciou a palavra. Você pode estar do lado do presidente da República, mas seja um crente de verdade e fale para ele o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Ponto.
Só que assim como os escribas, eles sentavam e aí a ganância, a vaidade tomou conta deles, se encheram de orgulho próprio e o que acontece? Você se afasta de Deus. Porque a ganância, o orgulho, tudo isso te afasta de Cristo. Junto com os escribas se aproximou quem? Os fariseus. Quem eram os fariseus? Você não sabe não? Eles eram os mais ortodoxos. Eram aqueles que eram considerados os separados de Deus. Sabe? Sabe o separado de Deus? Gente, desculpa, mas hoje está cheio de escriba e cheio de fariseu. Um monte de homem e mulher que estudou a palavra de Deus, que tem conhecimento e está se achando melhor que todo mundo. Está se achando no direito de excluir aqueles que Deus quer incluir. Quem somos nós para excluir alguém? Quem somos nós para impedir que alguém ponha os pés dentro da igreja? Quem somos nós para não anunciar o Evangelho e trazer o perdido para a casa de Deus? Quem somos nós? Qual direito nós temos de tirar as pessoas? Ah não, eu sou um separado de Deus. Você não faz parte do meu caminho, então sai do meu lado. Quem sou eu, gente? Quem sou eu para poder falar isso? Essas pessoas começaram a murmurar contra Jesus, dizendo assim, esse Jesus ele recebe os pecadores. Não pode. Se nós somos judeus ortodoxos, somos separados, por que eu vou sentar com o pecador? Eu não posso fazer isso. Isso são os filhos da dona Florinda, os Kikos, que falam assim, não se misture com essa gentada. Aí, gentada, aí sai de perto do povo. Ué, mas é verdade, gente. Não é a dona Florinda falando pro Kiko, não se misture com essa gentalha? Era isso que estava acontecendo aqui. Para que você vai misturar com essa gentalha? Só que Jesus sentava à mesa com essas pessoas. Você sabe o que significa sentar à mesa? Sentar à mesa significa incluir a pessoa. Sentar à mesa significa assim, ó, nós somos parte de um só corpo. Eu te aceito, eu te incluo. E as pessoas não querem incluir as pessoas. Nós somos hoje cheios de fariseus e escribas modernos que querem excluir as pessoas. Só que Jesus vem mostrar para eles, o Waze deles estava desconfigurado. Jesus veio configurar o Waze e falar para eles assim, ei, vocês estão na rota errada. Não é porque eu sento com pecadores que eu sou um pecador. Eu sento com pecadores para anunciar as boas novas de Cristo para eles. Para que eles conheçam a Cristo. É por isso que eu sento com essas pessoas. Isso se refere, isso que eu estou falando, é o que o filho pródigo fez. Ele se excluiu, ele desejou sair. E eu preciso, como um servo de Cristo, fazer o quê? Me assentar com essas pessoas, trazê-los de volta. É isso que nós necessitamos fazer. Eu não preciso concordar com eles, mas eu devo anunciar as boas novas, ou pregar para ele, para que ele retorne aos caminhos de Cristo. E essas pessoas que são excluídas, elas precisam do amor de Deus. Porque o filho pródigo, ele deseja, ele fala assim, pai, eu quero o que é meu de volta. Dá o que é meu de volta. Me entrega. Isso aí não pertence ao meu irmão, não. Isso aí pertence a mim. Então o que é meu eu quero. O que é do meu irmão deixa eu falar, porque eu vou sair, eu vou viver minha vida. E é isso que as pessoas não conseguem entender. Que nós não estamos no controle de nada, quem está no controle de tudo é Deus. E Jesus está falando para eles aqui, eu estou recalculando a rota. Você está com a visão distorcida. O que você está olhando está de forma errada. Jesus ele está contando essas parábolas para dizer para nós o que? Olha, a dracma se perdeu, a ovelha se perdeu, o filho se rebelou, mas eu amo todos e eu vou buscar essas pessoas. Jesus está de braços abertos. E por que eu não volto para Jesus? Por quê? Porque como virão se não há quem pregue? Muitas vezes um ensino errado, muitas vezes um algo errado que a pessoa entendeu faz com que ela se afaste de Cristo. E o que nós mais temos hoje são pessoas perdidas, pessoas que se afastaram de Cristo. Então, versículo 12, olha só. O mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando muitos dias, eu vou ler aqui para continuar. O filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens de forma desenfreada. O filho mais novo pediu que era dele, não pediu? O pai deu ou não deu? O pai deu. Sabe,
E isso o pai cumpriu porque é uma lei de Deuteronômio. Irmãos, aprendam uma coisa, jamais esqueçam disso. Velho Testamento e Novo Testamento, eles se conversam. Por que tem alguns livros da Bíblia que nós não aceitamos? Porque ele não conversa entre Novo e Velho Testamento. Se ele não conversa, não faz sentido. Pode até ser uma escrita humana, mas essa é uma escrita humana inspirada por Deus. Então ela se relaciona. Eles eram judeus de formação. Então eles conheciam o Pentateuco, eles conheciam o que estava escrito em Deuteronômio. Deuteronômio 21, do 15 em diante, é onde ele fala daquilo que cabe à parte de cada filho. E ele entregou, porque era um mandamento, estava escrito que o pai deveria entregar. Guardar a parte do mais velho e uma terça parte ele entregar para os outros filhos. E foi o que ele fez. Ele deixou de fazer? Jamais. Ele entregou aquilo. Porque era uma escolha do filho. O filho pediu, ele falou, eu estou te entregando. Não é isso que você quer? Deixa eu falar um negócio para vocês. Por que eu estou falando isso? Isso aqui é muito sério para mim. Olha, tem até um mosquitinho na área lá. Mas olha só. Por que eu estou falando isso? Porque esses dias eu estava olhando para alguém e olhar para essa pessoa, eu falei assim, meu Deus. Olha como nós nos pegamos em dois caminhos quando a gente olha para alguém. Eu olhei para essa pessoa e fiquei pensando assim, olha como nós nos frustramos muitas vezes com os nossos filhos. Assim como o filho pródigo pediu para ir embora, muitas vezes os nossos filhos, quando crescem, se tornam adolescentes, você dá amor, você dá carinho, você dá atenção, você cuida, você não quer que ninguém bata nele, você não fica batendo, você trata com todo amor, com todo carinho, com todo cuidado, você se dedica parte da sua vida e depois que o filho nasce, você nunca mais é a mesma pessoa. Dizem que a gente só dorme até os filhos nascer, porque depois que o filho nasce ninguém dorme mais. Quando é pequeno porque chora e dá trabalho, e quando é grande porque dá trabalho porque quer sair, muitas vezes não tem hora para voltar, e você se preocupa com isso, e você não consegue dormir direito. E nós ficamos angustiados, nós ficamos ali, ó, sabe, nos sentindo mal. E eu lembrei de algo que eu carrego comigo, que um jovem quando entra, você ensina, você ensinou o caminho. Por isso que a Bíblia fala, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e mesmo quando ela crescer, ela não vai se desviar. Isso não é uma promessa, isso é uma orientação que está sendo dada para você. Porque se fosse uma promessa, todo crente ensinava seu filho, e o filho ia crescer e não ia sair da igreja. Porque tem muito crente que ensina, é um crente piedoso, é um homem fiel, uma mulher fiel à palavra de Deus, e quando o filho cresce, o filho fala, eu não vou mais para a igreja, eu vou tomar meu rumo. Isso dói dentro de você. Isso você se sente angustiado, você fala, é meu filho, Senhor. E ele está tomando um caminho diferente do meu, mas ele está começando a fazer suas escolhas. E eu chamo esse período de TV desligada. Sabe quando a TV desliga? Você não vê nada. Sabe quando a TV sai fora de sintonia? Muitas vezes os nossos filhos estão assim. Eu não vou falar muito o que eu pensei agora não, porque eu falei isso para minha filha, se eu falar eu vou chorar. Mas sempre um momento da vida dela que eu falei para ela que ela estava com a TV desligada. Mas em todo momento que ela estava com a TV desligada, eu estava olhando para ela. Agora dá vontade de chorar, né? Porque é difícil isso. Mas em todo momento que ela estava ali, ó, eu nunca deixei de orar por ela. Eu nunca deixei de tentar e de buscar cada vez mais ser um pai melhor. Alguém que cuidasse dela. Errado, assim, tão grave. Não fez o que um adolescente normal faria. Mas aquilo me doía, me consumia. Porque você, cristão, você tem um olho aberto para o mundo. E a pessoa, quando a sua TV está desligada, ela não conhece mais, ela não consegue. É como se ela não tivesse cega, andando por um caminho que ela não sabe andar. E a gente se frustra com isso. Mas, assim como Cristo fez por nós, quando a nossa TV estava desligada, Ele não deixou de estar do nosso lado, nós não devemos deixar de estar do lado das pessoas que nós amamos. Só que nós corremos um sério risco, Eric. Você sabe qual é o risco? De se tornar pessoas agressivas, querer obrigar o filho a fazer alguma coisa. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque é algo que é do nosso instinto, porque a gente sabe o caminho que ele vai tomar. E muitas vezes você fala, cara, você vai cair num buraco. Não faz isso. Esse lugar que você está indo é um lugar escuro, é um lugar de trevas, não vá. E muitos pais passam para o lado da obrigação. E outros pais já dizem assim, é isso que você quer? Eu vou te abandonar. E abandonam o filho.
Olha só que coisa. Isso pode acontecer. Não estou falando que é normal. Não devia ser, mas é normal. A gente percebe que isso acaba acontecendo. Mas eu também quero falar, além dos filhos, de... É que o Google está querendo ouvir minha voz, aí ele fica assim, o Google é terrível. Mas olha só que eu também posso falar algo de pessoas que estavam no caminho de Jesus e deixaram de estar na igreja. Quantas pessoas nós conhecemos? A pandemia fez com que muita gente não quisesse mais pôr o pé dentro de uma igreja. Ah não, eu assisto online, eu estou na minha casa. Mas será que você consegue se concentrar com Cristo? Nós só somos igreja estando reunidos. Sozinho na minha casa eu sou um templo do Espírito Santo, mas eu não sou igreja. Quantas pessoas deixaram de estar na igreja? E quantas essas pessoas que também deixaram de estar na igreja estão sofrendo preconceito? Às vezes a pessoa tomou uma escolha, às vezes a pessoa, por uma decisão que ela tomou, a igreja excluiu essa pessoa. Eu não estou falando que na igreja não tenha os servos do diabo que também estão prontos para desviar o outro, não é isso. Mas eu estou falando de pessoas que a gente sabe que são servas de Deus, mas por algum momento, alguma escolha que ela fez com que a igreja excluísse essa pessoa. Gente, tem crente que sai da igreja e o cara não manda nenhuma mensagem. O cara nem se importa com ela. Tem gente dentro da igreja e tem pastores que não se importam com vidas. Excluem pessoas. Eu incluo quem dá um dízimo alto e excluo quem tira o dinheiro ou quem não dá um dinheiro bom. Olha que coisa, gente. Nós agora temos liberdade para falar, viu? Então nós falamos mesmo e eu não estou muito preocupado com isso não. Mas olha só, assim como o filho pródigo, ele estava dentro. Ele não estava do lado de fora, ele estava dentro. E ele falou, eu quero sair. Você já ouviu aquele ditado? Se você ama, deixa livre, se voltar é porque era seu. Cristo não fez isso, Cristo nos amou. Todos nós estávamos livres. E Ele permitiu que nós livres o encontrássemos e passássemos por amor a desejar estar de volta com Ele. Eu estava lendo um outro livro do Dietrich Bonhoeffer, que na verdade é uma das pessoas que me inspira, um livro chamado Ética, e ele fala que existe um caminho natural. Existe um caminho natural que leva as pessoas até Cristo. As pessoas vão viver as suas vidas. Em alguma fase delas, ela vai ter um encontro com Deus. Não sou eu que vou fazer com que você aceite a Cristo. É o próprio Espírito Santo que vai, através de uma palavra, mover a sua vida em direção a Cristo. E existe um caminho natural. E nesse caminho natural, Bonhoeffer fala que existe o derradeiro. O que é o derradeiro? O que é o momento derradeiro? É o último. Ah, quer dizer que a pessoa vai morrer? Não, é o último momento que você teve até encontrar com Cristo. Qual foi o seu momento? Qual foi o derradeiro momento que fez com que você tivesse um encontro com Cristo e desejasse com toda a sua alma estar na presença de Deus? Qual foi o momento? O meu momento com Cristo foi quando eu sofri um acidente de moto. Que eu bati a 90 km por hora e isso foi a maior experiência da minha vida e uma mão me colocou no chão. Foi uma mão. Eu não caí, eu fui colocado no chão. Tem gente que deve estar ouvindo e vai falar, esse cara está doido, já está drogado na hora que isso aconteceu. Não tinha nem tomado uma cerveja. Eu estava em sã consciência. E eu sei o que aconteceu comigo naquele momento. Uma mão me colocou. E eu creio que, como disse Bonhoeffer, foi o último momento meu antes de conhecer a Cristo. Foi ali que o meu Jesus se apresentou para mim e falou, ei, eu estou aqui. Foi eu que salvei sua vida. Foi eu que te coloquei no chão. Você não morreu. Porque eu te segurei. Eu estava a 90 km por hora. Juliana é enfermeira, ela sabe. Qual seria a chance de eu estar vivo hoje? Qual seria a chance, gente? Eu fui lançado, ejetado a 90 km por hora. Aquele foi meu último momento. Eu não fui o filho pródigo, mas Cristo se apresentou para mim naquele momento. Gente, nós como cristãos temos que ter uma convicção dentro de nós. Em algum momento o próprio Cristo vai fazer esse trabalho com o nosso familiar. Nós não vamos deixar de orar por eles nunca. Porque como diz Charles Spurgeon, enquanto a minha família toda não estiver dentro da arca, eu não vou parar de orar por eles. Não deixe de orar. Porque naquele momento, naquele derradeiro momento, Cristo vai trazer sua família. Cristo vai se apresentar a ela e ela vai chegar até Cristo. Não desista, não desanime. Por mais que ele tenha saído da presença de Deus, você fala, ele estava na igreja, mas ele vai construir a história dele.
O seu papel é confiar em Deus, porque é Ele quem vai trazer tudo. É Ele quem vai trazer de volta. Não sou eu, não é você, gente. Cristo que vai trazer a pessoa novamente. No versículo 13 você percebe que ele fala que ele estava juntando tudo. Ajuntou tudo. Ele pegou tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha, ele saiu da casa. E fala do filho mais novo, não está falando do mais velho. O mais novo geralmente é um jovem, é um adolescente. E o adolescente que está com a TV desligada, ele acha que descobriu o mundo. Ele acha que ele sabe de tudo. E sabe por quê? Porque ele está sendo ensinado a viver de uma forma desenfreada. Ele está vivendo como se não houvesse amanhã. É viva e deixe morrer. Não tem nada, viva a sua vida e deixe morrer. É isso que as pessoas querem. Viva! Não existe nada. Gente, isso aí é um niilismo. As pessoas não estão percebendo que elas estão nesse caminho. O niilismo é uma ideia, gente, de que não existe nenhuma certeza de que possa servir com base de conhecimento. Nada é certeza. E nada pode servir como realmente uma base de conhecimento. Para o niilista, nada existe de fato. Se Deus não existe de fato, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Se Deus não existe de fato, eu faço o que eu quero. Eu crio a minha moral. Eu sei o que é certo e errado. Gente, só o fato de eu dizer eu sei o que é certo e errado, eu posso afirmar que é porque Deus colocou isso no meu coração. Por que eu sei? Da onde surgiu? Me respondam, da onde surgiu dentro de cada ser humano a ideia do que é certo e errado? Se ninguém precisa te ensinar, porque você sabe, você já nasce sabendo o que é certo e errado. Pessoas te direcionam, mas você já sabe o que é certo e errado. Você já sabe. Então você não precisa. Isso é por quê? Porque Deus já plantou essa semente dentro de você. É Ele, não somos nós. Mas as pessoas estão achando que elas não precisam de nada. Eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Eu sei. Não, você sabe que Cristo está dentro de você. Você só não quer assumir isso. Eu não queria assumir isso quando eu fui ateu. Eu não queria assumir isso. Irmão, você queria assumir que Cristo estava no controle? Você sabia o que era certo e errado. E muitas vezes nós fazíamos o que é errado. Porque nós achávamos, eu estou no controle de tudo. Eu sei das coisas. Não sei de nada, gente. Eu descobri alguma coisa quando eu sofri esse acidente de moto. Mas eu queria que você lesse o versículo 14. Eu não sei como está na tua Bíblia, mas na minha está escrito assim, ó. Depois de ter consumido tudo, porque ele se perdeu. Ele perdeu tudo que ele tinha. Depois que ele perdeu tudo que ele tinha, sobreveio aquele país. Eu não sei como está na sua Bíblia, mas a minha está assim, que é a nova Almeida atualizada. Sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. A fome veio só para ele? Não, veio para o país. A fome veio para o país. No meio do caminho, esse jovem saiu, mas ele estava se achando. Você está achando que Deus perdeu o controle da tua vida? Você está achando que Deus perdeu o controle da vida do teu filho? Você está achando que Deus perdeu o controle dessa nação? Você está achando que Deus perdeu o controle de alguma coisa? Não, Ele não perdeu o controle. Ele usa todas as coisas, segundo Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Existe um propósito de Deus para que cada coisa flua e aconteça da forma que tem que acontecer. Nós não estamos no controle. Ele é o controle. Ele faz as coisas. Nós somente estamos aqui. Somos guiados. E por sermos guiados, muitas vezes fazemos escolhas que nos afastam de Deus. E aí nós não podemos reclamar dessas escolhas. Mas deixa eu te falar um negócio. Deus é soberano. Lembra que eu falei de Bonhoeffer? Do último e derradeiro, Deus está no controle. No último momento, o filho saiu. Ele achou que estava no controle. Tenho riquezas. Sobreveio uma grande crise no país. E o filho se perdeu. Tudo que ele tinha acabou. Nesse momento, eu quero afirmar para vocês, no último momento, no derradeiro momento, Mateus 18, 14 diz assim, ó, da mesma forma, não é a vontade de meu Pai no céu, que nenhum destes pequeninos se perca. Nenhum dos pequeninos de Deus vão se perder. Nenhum. Você está achando que o Deus perdeu o controle? Ai meu, deixa! Confia em Deus, dobra o teu joelho. A nossa luta não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades do inferno.
eu dobro meu joelho, eu clamo a Deus, eu oro. Eu não tenho que ficar lutando contra pessoas. Eu tenho que crer no Deus que fez todas as coisas. E o Deus que fez todas as coisas, Ele vai mudar essa história. Ele vai usar uma situação. Aqui foi a crise de um país. Eu não sei qual é a situação, mas Deus vai usar uma situação para trazer de volta aquele filho que se perdeu. É Ele quem vai trazer. Sabe aquele crente que se desviou da palavra de Deus? Ele vai voltar. O próprio Deus vai se encarregar de trazer ele de volta. É o próprio Deus vai criar situações. Não se preocupe com o que vai acontecer ou como vai acontecer. Creia, somente creia. Porque João 6,37, todo aquele que o Pai lhe der, esse virá, Deus. Todo aquele que o Pai dá, esse virá, Deus. Quando ele virá, não se preocupe com isso, porque ele virá. Por isso que eu insisto, clamem as boas novas, não deixem de falar de Jesus aqui na rua, dentro da tua casa, em qualquer lugar. Porque os eleitos de Deus, eles ao ouvir um arauto do Senhor bradando, falando, eles vão se entregar novamente. As escamas vão cair dos olhos e eles vão falar. Sabe quando você toma um choque? Ele vai tomar um choque. Põe o dedo na tomada que você vai entender o que eu estou falando. Dá aquele choque, você fala, eita, é isso que Jesus vai fazer. Vai dar um choque, ele vai sacudir a cabeça, ele vai falar, nossa, aonde eu estava? Eu acordei. É isso que o Cristo vai fazer. Amém, irmãos? Porque nesse último momento, nesse derradeiro, quem vai transformar, quem vai mudar a situação é Cristo. Ele muda a situação. Amém, irmãos? Amém. Lembra de José? Por que José passou o que tinha que passar? Porque ele ia matar a fome de um povo. Nós não conhecemos. Deus não perdeu o propósito. Deus estava no controle de todas as coisas. Calma, creia. Deus está no controle de tudo. Deus não se perdeu, irmão. Nós nos perdemos, mas você acha que Deus se perde? Jamais, irmão. Jamais. Amém, irmãos? Só que a gente já está caminhando para o fim. Olha que coisa interessante no versículo 15. Então foi pedir um trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Gente, a gente está falando de um povo que era o quê? Judeu. Eles conheciam a palavra. Você prega para o teu filho, você fala para os filhos, você fala para o filho. Eu sei, muitos que vão estar nos assistindo pregam em casa, falam para os filhos. O filho não tomou um caminho? Tomou. Ensina a criança o caminho que deve andar. Quando ela crescer, ela não se perde, ou seja, ela não vai esquecer os seus ensinamentos. Teu filho não esquece o ensinamento. Um crente que entrou na igreja e por algum momento ele saiu, ele sabe o que estava, ele sabe o que é Cristo, ele sabe o que foi anunciado, porque ele foi ensinado. Só que ele foi trabalhar para quem? Para um gentio. Quem eram os gentios? Aqueles que não serviam a Deus. Pode ser qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa, mas era aquele que não servia a Deus. E aonde ele foi trabalhar? Cuidando de quem? Dos porcos? Depois você leia na sua casa Levítico 11 e Deuteronômio 14. O porco era considerado um animal impuro. Isso mesmo. Você está entendendo onde ele acabou indo? O lugar repugnante, sabe aquele lugar? Imagina você sair da presença de Deus. Imagina que teu filho pode sair da tua presença, pode sair da presença de Deus. Imagina um crente, alguém conheceu a palavra e se afastou de Cristo. Essa pessoa, muitas vezes é levada. Deixa eu dar um exemplo. Eu não vou falar tudo porque a gente pode ter problemas com isso. Mas olha só, imagina você tendo que trabalhar num lugar que você fala, vou trabalhar aí não. E aí você olha e fala assim, mas se eu não trabalhar ali eu morro de fome. Eu já estou passando necessidade. Eu já não tenho mais nada, não tenho nem casa, nem um teto, nem a rua está me aceitando mais. Lugar nenhum me aceita mais. Eu estou começando a passar. E aí você olha a sua situação deteriorando cada vez mais. E aí aparece um lugar para você trabalhar, você fala ali, não. Isso aí vai contra todos os meus princípios. Tudo aquilo que eu aprendi vai contra. Tudo aquilo que me... Não, eu não consigo.
E aí Deus fala para você, não, mas é lá que você vai trabalhar. Você não queria, mas eu vou te colar. Gente, é igual o Jonas. Não adianta você tentar fugir. Quando Deus tem um propósito, você vai entrar no caminho. Isso aí, ó, você pode ficar tranquilo. Já pensou você estar num lugar desse? Eu não vou citar lugares, mas eu quero que você pense. Pense você tendo que trabalhar em algum lugar que você jamais colocaria o seu pé. Ele foi trabalhar com porcos. Ele foi trabalhar para alguém que não era servo de Deus. E ele foi trabalhar num lugar cuidando daquilo que era imundo. Ou seja, se ele já estava sujo e contaminado, ele se contaminou mais ainda. Ele desceu para o fundo do poço. Você tem noção do que é isso, gente? Você tem noção do que é descer para o fundo do poço? Versículo 16, a gente já está terminando. E ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Já pensou você sair do caminho de Deus e até os teus amigos te abandonaram? Aí eu tenho um monte de amigos, eu não tenho não. Tenho um monte de colegas e conhecidos. Amigos eu não tenho muito não. Já pensou essas pessoas que você pensa estar do seu lado começarem a te abandonar? Começarem a te deixar? Você já não tem nada. Você já foi levado para trabalhar num lugar que você não queria. E aí você está fazendo aquilo não porque você quer, mas porque você foi colocado ali com um propósito. E você já não está bem. E aí você ainda quer algo e não tem mais. Você quer um amigo e já não encontra mais. Cadê as pessoas que estavam do seu lado? O mundo é tão atrativo, né? Cadê as pessoas que estavam do seu lado? Cadê aquelas pessoas que você dizia que eram seus amigos? Cadê os amigos de copo? Cadê os amigos de droga? Cadê os amigos de roubo e de assalto? Cadê essas pessoas? Ah, eles te abandonaram? É isso que acontece. Imagina você perder tudo, você ficar abandonado. E aí, irmãos, quando eu falo que Deus está no controle de todas as coisas, é porque Deus está no controle de todas as coisas. Quando esse momento aconteceu, estou trabalhando onde eu não quero, eu já sei que esse lugar não é adequado. Todo mundo me abandonou, eu não tenho direito nem a me alimentar mais. E aí ele toma um choque, ele acorda e fala, ei, eu estou no lugar errado. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu saí? Gente, o derradeiro chega. O nosso papel é confiar em Deus. O derradeiro vai chegar. E aí ele toma um choque, e aí ele faz o que? Cai em si. Não é isso que o texto fala lá no versículo 17? Então caindo em si. Caindo em si o filho percebeu. O que ele percebeu? Que ele não pecou só contra homens, ele pecou contra Deus. Gente, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas um dos piores sentimentos que nós podemos ter é pensar, eu pequei contra Deus. Eu não tenho preocupação em pecar contra pessoas, em errar, pecar, em errar com pessoas. O meu maior desejo é não pecar contra Deus. Lembra o que aconteceu com Davi? Davi pecou. E o pecado de Davi foi muito grave. Além de um adultério, teve um assassinato. E Davi, ali, quando ele entende o que ele aconteceu, ele fala, Deus, não tira de mim o teu Espírito Santo. Gente, uma das piores coisas que pode acontecer com um servo de Deus, com um cristão, é você errar a ponto de falar, Deus, não tira de mim o teu Espírito Santo. Então já me mata logo, Deus, mas não me tira não. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas é uma das piores sensações que existe. Só que quando ele cai em si, nessa sensação terrível de abandono, de desespero, ele lembra de quem? Do Pai. E quando ele lembra do Pai, ele diz, versículo 18, vou me arrumar e voltar para o meu pai e lhe dizer, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se, ele foi para o pai. E a continuação do versículo diz assim, vinha ele andando de longe, quando seu pai avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Você sabe o que é isso? Cristo está falando para os fariseus, para os hipócritas, para os religiosos, para todo mundo, para as pessoas que querem excluir os outros. Ele está falando assim, o seu desejo é excluir, o meu é incluir. O meu é colocar essas pessoas à mesa novamente. Uma referência que nós encontramos disso, Gênesis 33:4, quando Esaú e Jacó se encontram. Esaú joga a capa sobre Jacó e eles se beijam. É o relacionamento de Deus. Quando nós voltamos ao caminho do Senhor, é o mesmo relacionamento que Deus tem conosco.
Imagina aquele seu filho, imagina alguém que você ama, imagina a pessoa, imagina que ela saiu da presença de Deus, mas imagina ela voltando. Você não vai estar com pedra na mão, você vai estar de braços abertos falando, volta, vem cá que eu vou te abraçar, eu vou dar um beijo, e o beijo significa assim, ó, é uma aliança, eu te amo. Agora eu quero que você pense isso. Por que eu quero que você pense isso? Porque como a gente disse em Mateus 18:14, da mesma forma não é vontade do meu Pai não é vontade do meu Pai no céu, que nenhum destes pequeninos se perca. Segundo Pedro 3:9 diz assim, na verdade, o Senhor não demora em cumprir suas promessas, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. O desejo de Deus é que todos se arrependam. Imagina essa pessoa voltando para a casa do Pai. Imagina agora. Imagina você, muitas vezes está distante do Senhor. Se imagina voltando para a igreja, para perto de Deus. Imagina que Cristo está agora de braços abertos te esperando. E Ele vai te dar um abraço. Ele vai cobrir você com a capa. E Ele vai te dar um beijo no rosto. Imagina, gente, que coisa linda vai ser. Imagina que lindo um perdido voltando. Imagina que lindo aquela pessoa que você tanto ama entrando novamente na presença de Cristo. Imagina quão lindo isso vai ser. Imagina como vai ser perfeito. Gente, é tudo dele, por ele e para ele. Ele não perdeu o propósito de nada. Ele está no controle de todas as coisas. Ele vai voltar. Calma, calma. Confia no Senhor de todo o seu coração. Porque tudo que se perdeu na presença de Deus se encontra novamente. Primeiro se perdeu. A ovelha se perdeu por descuido. A ovelha estava onde? Dentro de casa. A dracma se perdeu por acidente. A dracma estava onde? Dentro de casa. O filho se perdeu por rebeldia. Todos se perderam. Mas a história mais linda é que todos eles foram encontrados. Porque a alegria de Deus é ver os perdidos sendo encontrados. E os perdidos precisam ser encontrados. Precisamos anunciar as boas novas. Se você está em casa agora e você é um desses que se perderam, saiba que aqui você tem braços abertos, que Cristo te ama e Ele quer refazer uma aliança com você. Ele vai beijar o seu rosto, Ele vai te abraçar, Ele vai jogar a capa sobre você. Calma, tenha paciência, porque nós precisamos trazer pessoas ao caminho. João 14:6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Precisamos trazer as pessoas para o caminho, para a verdade e para a vida. Quem é o caminho, a verdade e a vida? É Jesus. Ele é o caminho. Então, diferente dos falsos amigos, diferente dos escribas e fariseus, dos hipócritas, aqui você tem braços abertos. Retorne para Cristo. Volte. Se você caiu, levante-se de onde você caiu e venha dar um passo de fé de novo. E você que está aqui, creia que tudo que se perdeu em Cristo foi encontrado. Tudo. Não, com você não vai ser diferente. Somente creia. Coloca a tua confiança em Deus. E Ele vai restaurar novamente. Ele vai nos dar a alegria da restauração. Que Deus possa, nesse momento, confortar seu coração. E fazer você crer cada dia mais que tudo que se perdeu foi encontrado. Cristo ama você. Você que está em casa, fica a mensagem de que Cristo te ama. Se você está fora dos caminhos do Senhor, eu te faço um convite. Venha para cá. Venha ter um encontro novamente com Cristo. Deixa Cristo te abraçar de novo. Os homens podem te excluir, mas Deus quer incluir você. Que Deus te abençoe. Deus cubra você com o poder dele. E que o Espírito Santo possa gerar novamente essa comunhão contigo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Você consegue desligar para mim? Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu vou convidar os irmãos aqui na frente. Eu queria fazer com vocês uma oração.